Você sabia que o segredo para um desenho de observação perfeito pode estar nas suas mãos, literalmente? Descubra como o método de desenhar de cabeça para baixo pode revolucionar seu jeito de ver, entender e fazer sua arte. Olá, artistas, meus caros e minhas caras. Aqui quem vos fala é Elide Castro e este é o seu canal de Arte e Criatividade Artimanha. Hoje nós vamos nos aprofundar no estudo do desenho de observação com um método incrível e revolucionário que vai mudar sua maneira de ver para desenhar, inspirado no método da doutora Betty Edwards, referência mundial no ensino do desenho, a técnica de desenhar de cabeça para baixo. É isso mesmo que vocês ouviram, não me estranhem, vocês vão ver que isso vai desbloquear sua criatividade, sua percepção visual, eliminando barreiras impostas pelo lado lógico do cérebro, o lado esquerdo, que interfere no processo do desenho. Mas agora podemos mudar isso e aí, hoje, nós vamos começar essa transformação juntos. Fique comigo até o final e vamos lá. Novamente, para esse exercício, você vai procurar uma referência realista linear, como essas aqui que eu estou procurando na internet. Depois de encontrar essa referência, você vai pegar o seu desenho, virar de cabeça para baixo e vai desenhar de observação utilizando a técnica de meros contornos. Lembrando, você não vai desenhar de cabeça para cima, enquanto sua referência está de cabeça para baixo. A sua referência ela vai estar de cabeça para baixo e você vai desenhar ela de cabeça para baixo, de baixo para cima. Relembrando o método, você vai observar no seu suporte, ou seja, na folha de ofício que você está utilizando para desenhar de observação, mais ou menos onde o desenho começa. Lembrando, você vai fazer isso tudo de observação, sem medir, sem nenhum instrumento técnico. O que nós estamos fazendo aqui é treinar o seu olhar, para que você possa aprender a ver de uma forma diferente para desenhar. Lembrando, esse método, você vai começar a desenhar a partir de um ponto, vai deslizar os seus olhos, milímetro por milímetro, sobre a linha que você está observando até encontrar uma aresta. Você para e aí continua seguindo, utilizando o mesmo método, como se tudo fosse um quebra-cabeça, desenhando linha por linha. Não se preocupe se durante esse processo o seu desenho ficar um pouco distorcido, se alguns elementos do seu desenho ficarem maiores do que a referência ou ficarem um pouco desproporcionais no desenho que você está observando. Isso é normal, porque você está fazendo, como a gente fala, no olho, ou seja, só olhando sem medir, sem nenhum instrumento técnico. Então, é um pouquinho difícil você fazer ele com as mesmas dimensões da sua referência. Mas, se você fizer com calma, pacientemente, observando cada parte atentamente, aplicando o método que já foi ensinado, um método simples, fácil e eficaz, que é o método de desenho de meros contornos, você vai conseguir alcançar esse objetivo. Perceba aí que eu não estou me preocupando muito com acabamento, porque o meu objetivo é treinar o meu olhar. Fazer o acabamento bem feito, isso vai ser lá na frente. Fazer o desenho com as medidas corretas, com a mesma proporção, o mesmo tamanho, isso vai ser lá na frente. Por enquanto, nós estamos treinando, desenvolvendo o nosso olhar para desenhar. E, dessa forma, burlando o nosso sistema de símbolos. O que acontece quando a gente desenha de cabeça para baixo? Quando nós fazemos isso, nós forçamos o lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico e racional,
o lado que detém a fala, o lado que se impõe de maneira muito forte contra o lado direito nesse processo de desenhar, fazendo com que ele tenha limitações, o que vai interferir no resultado do seu desenho. Então, o nosso objetivo é o quê? Fazer com que o lado esquerdo recuse a tarefa. Como o lado esquerdo ele é um lado lógico e racional, ele vai ter dificuldades para compreender que um desenho pode ser feito de cabeça para baixo e ter um bom resultado, porque ele só entende a lógica. Ou seja, você colocar sua referência virada de cabeça para cima e desenhar ela de observação também de cabeça para cima. Então, ele vai estranhar esse processo, vai tentar se impor, então você vai sentir uma agonia mental assim, entre os olhos, aquela tentação de desistir e de ficar olhando o geral do desenho e não pontos específicos, mas como eu disse, relembrando, você tem que resistir. Isso vai durar em torno de 5 a 10 minutos e depois desse tempo você vai estar utilizando o lado direito do cérebro para desenhar. E como é que você vai perceber isso? Você vai estar mais focado, vai perceber melhor os detalhes, pontos específicos, ou seja, você não vai mais estar tentado a olhar o desenho de uma forma geral, mas em partes específicas. Você vai perder a noção do tempo, você vai ter uma sensação de satisfação durante a tarefa, de bem-estar, e isso tudo vai influenciar no resultado. Eli, então isso quer dizer que toda vez agora que eu for desenhar, eu vou ter que colocar a minha referência de cabeça para baixo? Não. Isso é para que você se acostume com essa transição, para que você possa acionar o lado direito do cérebro no momento em que você quiser, como aquela pessoa que aprende a andar de bicicleta e nunca mais esquece, porque se você perceber, em alguns momentos que a gente está desenhando, tem hora que a gente consegue desenhar uma coisa bem e tem hora que não. O que é que acontece? É esse conflito, né, entre o lado esquerdo e o lado direito, e o lado esquerdo interferindo, mas tem alguns momentos que de maneira intuitiva a gente consegue utilizar o lado direito com mais facilidade, sem perceber, e aí a coisa acontece. Mas a ideia é o quê? É você utilizar o lado direito do cérebro no momento em que você quiser. E o conselho que eu dou é que sempre antes de você começar a desenhar, o que é que você vai fazer? Vai fazer o aquecimento. Depois do aquecimento, utilizando formas, elipses, formas livres para aquecer, para esquentar a mão, como alguns falam, você vai passar alguns minutos, entre 5 a 12, 15, 20 minutos, isso aí você que vai escolher. Quanto mais tempo a gente levar fazendo esse exercício, é melhor, porque essa transição ela vai ser mais constante e ela vai se automatizando com o tempo. Aí você faz esse desenho depois de cabeça para baixo e aí só depois começa a fazer o desenho que você tinha planejado. Eu garanto para você que vai ter uma diferença muito grande. Mas para saber disso, você vai ter que experimentar. Não adianta eu estar falando aqui e você só ouvindo, abstraindo isso teoricamente e não colocar em prática. O correto é que você desenhe todos os dias. E durante esse aprendizado, faça esse exercício de aquecimento para você ir soltando a sua mão. Com o tempo você vai perceber que vai estar até segurando diferente no lápis, de maneira mais autônoma, de maneira mais livre, fazendo também o exercício de observação, desenhando de cabeça para baixo, e isso vai te ajudar muito, isso vai fazer toda a diferença. E aí, se você quiser começar a experimentar desenhar retratos assim, você vai ver que você vai conseguir fazer isso de uma forma mais simples, sem tantos entraves, sem tantas preocupações. Outra coisa que você deve lembrar durante esse processo é o seguinte:
Enquanto você estiver desenhando de cabeça para baixo, observando sua referência de cabeça para baixo e traçando o seu desenho de baixo para cima, não vire a sua referência ou seu desenho de cabeça para cima novamente. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar acionando o lado esquerdo do cérebro e tudo que nós estamos fazendo é procurando uma forma de que ele desista dessa tarefa e deixe você livre para utilizar o lado direito, que é o lado que sabe desenhar, que é o lado que tem essa atribuição. Então, só vire a sua referência e o seu desenho de cabeça para cima depois que esse desenho estiver finalizado. Enquanto isso, continue nesse processo pacientemente. Outro conselho é: começou a desenhar assim, você tem que ir até o final. Esse processo não pode ser interrompido, porque se você interromper, sair para beber água, for atender alguém, for utilizar o celular, eu estou cansado, o que é que vai acontecer? Você vai ter que começar esse processo todo de novo. Então, até que você se acostume com isso, que esse método esteja automatizado em seu cérebro, nos movimentos da sua mão, você deve seguir essas recomendações. Se durante esse processo o seu desenho ficar grande demais, deixe ele sair da folha, como eu estou fazendo aqui. A cartola, ela não coube nesse espaço aqui, por conta das dimensões do rosto. Então eu vou desenhando a cartola, ela vai saindo ali da folha. Então você não pode se preocupar em achatar para fazer caber o desenho ali dentro. Se o desenho ficou grande demais, pode deixar sair. Lembrando, o que a gente está treinando aqui é o olhar. Quando a gente aprender a medir, as coisas vão ficar do tamanho certo. Mas, por enquanto, se atenta a observar as linhas e conseguir representar o mais próximo possível o que você está vendo, seguindo o método de meros contornos. O desenho agora está quase finalizado, mas apesar do desenho estar sendo feito de cabeça para baixo, você pode observar nos detalhes ali da referência que está bem próximo do que eu estou observando. Está ficando parecido. Então isso é muito importante. O objetivo desse treino é você conseguir captar com o seu olhar todos os detalhes das formas que você está observando. Então esse exercício vai exigir calma, tranquilidade e paciência. Mas eu garanto para você que vai ser bem prazeroso. Agora o desenho chegou ao final. E como eu disse, só ao final é que você vai virar o seu desenho, sua referência de cabeça para cima para fazer essa comparação, tá vendo? Existem algumas diferenças, claro, mas a forma geral ela foi captada e o desenho está bem parecido com a referência. É isso aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Agora experimente esse método como uma forma de aquecimento em suas sessões de desenho. Comenta abaixo sobre suas experiências e qualquer dúvida que tenha. Toca no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe também esse vídeo com os amigos que também querem melhorar suas habilidades de desenho. E lembre-se, oferecemos acompanhamento gratuito lá nos comentários para quem está participando com a gente ativamente.
Valeu, galera, e até a próxima.